A situação dos militares estaduais não é novidade para ninguém, ela há muito tempo é de insatisfação. Em 97 houve um movimento aqui no estado do Ceará. Naquela época o movimento não foi muito bem conduzido, culminou com um confronto de policiais e para com policiais, inclusive o comandante-geral à época foi lesionado a bala, graças a Deus não veio a falecer. Só que à época o problema foi um problema que culminou em uma passeata, na verdade não houve nem a paralisação, não houve a greve por si, o que houve foi uma passeata que ao final culminou com esse confronto, essa troca de tiros que gerou inclusive a lesão ao comandante-geral. Na época o governador, depois desse movimento, chamou a categoria, acabou resolvendo o problema em um dia, foi resolvido apesar de ter tido esse confronto entre os policiais. Já desde essa época havia satisfação em relação aos militares, mas os governos, à medida do possível, atendiam com pequenas pautas que acabavam satisfazendo, pelo menos temporariamente, as categorias. De 2006 para cá, de 2007 para cá, a categoria vem apresentando várias pautas ao governo do Estado e em cerca de 5 anos nunca obteve uma resposta em relação a essas pautas de reivindicações que eram encaminhadas. Há muito tempo que, em virtude de uma proposta de emenda à Constituição, se criou uma expectativa em todos os militares do Brasil de que eles possam ter um salário digno. A PEC 300, a famosa PEC 300, ela foi prometida em época de campanha eleitoral, em 2010, vários deputados federais, vários candidatos à presidência e à vice-presidência, inclusive o atual vice-presidente, tinha como proposta a votação dessa PEC 300 para se criar um piso salarial para os militares de todo o Brasil. Isso acabou sendo apenas uma bandeira de campanha que não veio a se concretizar. Isso culminou nessas paralisações por todo o Brasil, porque se criou uma expectativa na categoria de policiais, militares, bombeiros e policiais civis que não veio a se concretizar em virtude da falta de vontade política desses políticos federais que acabaram não votando e não aprovando ainda a PEC 300. E começou a culminar em todos os estados do Brasil, Maranhão, Piauí, Sergipe, e acabou acontecendo aqui no estado do Ceará, mas aqui no Ceará foi bem diferente, porque em virtude de nós termos tido a oportunidade de assumirmos uma cadeira de deputado estadual na Assembleia, no dia 29 de setembro, nós passamos a levar à imprensa e à sociedade todos esses problemas de maneira bem clara, de maneira bem direta. A questão da falta de uma carga horária definida, a questão salarial, a questão do vale alimentação, que era diferenciado do servidor civil, do servidor militar, a questão da exclusão dos militares da lei de assédio moral, tudo isso foi sendo levado à população aos poucos, diariamente. Nós estávamos fazendo discursos, apresentando projetos, debatendo isso na Assembleia e também na imprensa. Isso fez com que tanto a sociedade como os políticos verificassem realmente aquilo ali tinha verdade no discurso, naquela pauta que estava sendo apresentada. Só que, apesar de tudo isso, as pessoas responsáveis por resolver os problemas continuaram colocando panos quentes, não tiveram interesse em procurar a categoria para resolver o problema, e depois de algumas manifestações, depois de reuniões na Assembleia, em passeatas, acabou-se que no dia 17 de dezembro, naquela passeata que culminou na chegada no Metropole, no centro da cidade, nós tivemos aquele mini confronto, que não era nem para ter acontecido, aquele confronto de ideias, não confronto de combate, com o governo do Estado e os manifestantes. Aquilo ali causou uma grande satisfação na categoria. Imaginava-se que com aquela manifestação o governo pudesse se sensibilizar, principalmente através da Secretaria de Segurança e do Comando Geral da Corporação, mas diferentemente do que imaginava, o secretário de Segurança, o comandante-geral, passaram a dizer que essa história de paralisação não ia acontecer, que greve não existia no vocabulário das corporações militares, que aquela manifestação não era feita por policiais militares, mas sim por outras categorias, por outros profissionais. Então passou-se a colocar panos quentes, mesmo vendo que a realidade era aquela, e não sabendo se o governo do Estado realmente sabia que aquilo ali era manifestação exclusivamente de bombeiros e policiais militares. E em virtude da não resposta, em virtude da lei de orçamento ser votada em nenhuma apresentação de proposta para melhoria salarial, os militares em Assembleia, no dia 29 de setembro, resolveram parar as atividades, mesmo com as autoridades dizendo que isso não iria acontecer no estado do Ceará. Então os militares resolveram parar suas atividades, fizeram isso de maneira ordeira, de maneira pacífica,
logicamente que foram estratégicos em escolher a data, né, 29 de setembro. Se imaginava, não, vamos fazer num dia, o Réveillon, não, é melhor fazer um pouco antes, para dar ao governo do Estado uma oportunidade de resolver o problema antes que tenhamos um problema maior. Mas diferente do que se pensava, o problema se estendeu, a paralisação se estendeu por 5 dias e só foi resolvido no dia 3, no dia 3 para o dia 4 de janeiro. E nessa resolução, graças a Deus, acho que ambas as partes saíram ganhando, né? Tanto o governo como os manifestantes e principalmente a sociedade cearense, que esteve durante todo o período do lado dos militares. Eu acho que a consciência da sociedade em ver tudo aquilo que era levado na Assembleia e também pela imprensa de dificuldade, eles viam que realmente aquilo ali era uma grande dificuldade que refletia no serviço de segurança pública que era prestado para a comunidade. E eu acho que foi isso que fez com que a sociedade, mesmo com o sofrimento que teve, com a paralisação das atividades, comércio fechado, os crimes acontecendo, a população ainda ficou do nosso lado, com doações, com participação durante o movimento. Isso foi muito bom para aproximar cada vez mais a Polícia Militar da comunidade. Isso criou uma intimidade muito salutar. Nós acreditamos que o policial militar, hoje, quando ele se depara com o cidadão, ele vê o cidadão de outra forma, bem como o cidadão vê o policial militar e o bombeiro militar de outra forma. Veio que é uma categoria que estava muito sofrida e que finalmente foi reconhecida, não só pelo governo, mas principalmente pela sociedade. Então nós temos um débito muito grande com a sociedade cearense, que fez o que fez em relação aos militares, mesmo com o sofrimento, esteve do nosso lado. E a grande vitória dos militares é essa, é saber que a sociedade está do nosso lado. A sociedade muitas vezes pensava que tanto faz ter o militar trabalhando ou não, viu que realmente há uma necessidade, nós temos o militar trabalhando, o policial militar e o bombeiro. Isso fez muito bem para essa relação de polícia militar e bombeiro militar para com a sociedade cearense. A grande vitória, acredito que foi esse estreitamento dos laços entre sociedade e militar estadual. O episódio com a família da desembargadora Sérgio Miranda foi altamente desagradável, principalmente pela forma como algumas pessoas levaram para a imprensa. Algumas pessoas, inclusive do Exército, chegaram a cogitar a possibilidade do suposto atentado dos manifestantes para com a família da desembargadora, mas ficou muito claro que isso não poderia ter acontecido, haja visto que o fato aconteceu no dia 4 à noite, o acordo foi assinado no dia 3 à noite, então de terça para quarta-feira os policiais estavam em êxtase, estavam todos satisfeitos com a resolução do problema, com o acordo assinado, então não se via, pelo menos da nossa parte, a menor possibilidade daquele atentado, daquele assalto, daquele fato ter sido cometido por algum integrante da manifestação. À época, nós procuramos a desembargadora Sérgio Miranda, estivemos no gabinete dela, ela entendeu, né, nós conversamos, ela entendeu que realmente a possibilidade de ter sido manifestante era muito pequena, em virtude de, quando ela quando ela declarou a ilegalidade da greve e determinou a desocupação do prédio, o fato não foi levado à frente, o oficial de justiça nem chegou até o quartel da 6ª Companhia, então ela ficou ciente realmente que a possibilidade de que aquilo fosse feito por algum manifestante seria quase nula. Isso ficou comprovado com a prisão dos indivíduos que estavam envolvidos no fato, ficou comprovado que não foram manifestantes, não foram policiais militares nem bombeiros, mas a gente ficou muito chateado com as pessoas que cogitaram essa possibilidade. Muito embora o fato seja um fato esquisito ter acontecido logo em seguida a determinação judicial, isso ficou muito claro que alguém, a gente não sabe quem, queria denegrir a imagem dos manifestantes que até então não tinham feito nada demais em relação à agressividade. A manifestação totalmente pacífica, os militares em nenhum momento agrediram ninguém, nem sequer aos próprios integrantes do governo que foram lá ao quartel para negociar. Tivemos representantes do Ministério Público, da OAB, e todas as pessoas que foram ao quartel foram muito bem recebidas, ninguém foi agredido. O coronel do Exército foi lá no quartel, e em todo momento o diálogo foi aberto, e esse diálogo fez com que a resolução fosse pacífica, e isso é que fez com que o movimento fosse vitorioso. As negociações, o acordo foi fechado, foi assinado, e quando esse acordo foi assinado, nós sabíamos com certeza que os problemas só seriam resolvidos a partir de fevereiro. Em virtude da Assembleia Legislativa estar em recesso, os parlamentares não estavam em atividade, e completou nas atividades agora no dia 1º de fevereiro. Essas atividades
com certeza vão dar início ao encaminhamento das mensagens, tanto em questão do salário, mas também em questão à anistia dos militares, que existe a anistia administrativa, que fica a nível da Assembleia Legislativa do Ceará, e a anistia criminal, que fica a nível do Congresso Nacional. A gente acredita que logo agora, no começo de fevereiro, nós estamos tendo tivemos a reunião dia 3, onde se debateu essa questão da anistia, se debateu a questão do encaminhamento dessa mensagem da Assembleia, e a gente acredita sinceramente que o governo do Estado vai cumprir o seu acordo. O governador já veio à imprensa, declarou isso, o secretário de Segurança Pública já fez a mesma declaração, o comandante-geral. Então não há motivo para que o governo ou a Assembleia Legislativa não venha a cumprir o seu papel, já que o problema já foi solucionado. Nós acreditamos que uma quebra de acordo não seria bom, nem para a categoria, nem para o próprio governo, principalmente para a sociedade cearense. Nós, nesse acordo, tivemos a presença do Ministério Público, tivemos lá o presidente da OAB, a defensora-geral. Então, a gente acredita, sinceramente, que essas instituições têm credibilidade, assinaram o documento. Nós tínhamos um deputado federal presente, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, o próprio comércio, o comércio varejista de Fortaleza, os representantes estiveram conversando com o governo. Nós não acreditamos, sinceramente, numa possibilidade de quebra de acordo em virtude do governo querer voltar atrás em relação ao que foi fechado no acordo. Minha carreira política realmente foi muito rápida. Em 2009, alguns companheiros policiais militares, principalmente da base, soldados, cabos, me procuraram, me convidando para ser o representante da categoria, mas naquele momento a gente não via a menor possibilidade disso acontecer, em virtude da grande dificuldade de falar em política dentro de quartel, principalmente quartel da Polícia Militar, em virtude da falta de recursos, em virtude do capitão Wagner não ter o conhecimento da própria categoria, um capitão de polícia com 12 anos, 11 anos de polícia, não é tão conhecido na categoria, a categoria que cobre os 184 municípios do Ceará, mas aquela ideia foi sendo disseminada. Alguns militares do interior começaram a me ligar, sugerindo que a gente fosse realmente o candidato da categoria. Em virtude da grande quantidade de candidatos, a gente não acreditava que realmente alguém pudesse destacar e despontar nessas eleições para deputado estadual. Mas graças a um bom trabalho, ao apoio da categoria, a gente não teve o apoio financeiro de ninguém, mas a categoria como um todo abraçou essa causa. Nós chegávamos no município sem a menor condição, os militares davam condição para que a gente pudesse chegar a outro município. E isso fez com que o trabalho fosse ganhando força. Aquela passagem pelos quartéis do interior, os quartéis da capital, a gente conversava com os militares e se reunia em outros locais, se reunia em clubes. Então isso fez com que a categoria reconhecesse realmente a necessidade de ter um representante para que ela pudesse progredir em relação às suas reivindicações. O grande problema do militar é essa falta de representante, O professor tem que ser representante. Então, a categoria tem algum representante. O militar aqui no Ceará não tinha ainda representação política. E graças a esse trabalho, na eleição nós tivemos 28.818 votos. Podemos dizer com certeza que todos os votos foram conquistados. Em nenhum momento a gente agiu de maneira ilegal nessa eleição. Então foram votos conquistados, a gente tem esse orgulho. E com certeza isso fez com que a categoria acordasse. Primeiramente com a votação e depois com o trabalho que a gente fez na Assembleia. Porque durante a campanha nós prometimos uma coisa que foi cumprida durante esse curto período que a gente passou na Assembleia. A gente sempre encontra um militar, ele diz para a gente, capitão, foi o melhor voto que eu já dei na minha vida, realmente esse voto eu tenho orgulho porque o senhor cumpriu o que prometeu. E era o que a gente dizia na Assembleia, que a gente não estava ali na Assembleia para permanecer como político na nossa vida. Eu sou o capitão da Polícia Militar, eu sou professor, e se tiver a oportunidade de representar o povo cearense, a gente vai estar representando como fez em relação aos militares estaduais. Nossa carreira ainda é muito curta, na verdade eu não tenho nenhuma pretensão a longo prazo em relação à política. O que a gente quer, sinceramente, é que se tiver a oportunidade de representar, seja onde for, seja na Assembleia Legislativa, seja a nível municipal, seja a nível federal, eu acho que o povo cearense precisa de representantes que realmente tratem o povo como ele merece. E não de representantes que se elegem com os votos do povo, mas quando chegam no poder só querem saber de conchados, de articulações, só querem estar do lado do governo, independente de quem seja o governo. Infelizmente hoje na política a gente vê muito isso. Pessoas que têm um discurso na hora da eleição, mas quando se elegem vão se encostar ali no lado que está no poder
e não querem mais saber do que prometeram durante a campanha, não querem mais saber de quem lhe colocou lá naquela cadeira. Então, isso é um problema que, aos poucos, tem sido resolvido. Eu acho que a população é muito mais consciente, né? A gente tem um povo que, culturalmente, politicamente, está se conscientizando cada vez mais, independente de seja pobre, rico, de classe alta, de classe média, o povo cearense tem se politizado cada vez mais. Isso tem feito com que, aos poucos, a renovação tenha acontecido no cenário político do Estado do Ceará. Algumas pessoas, inclusive políticos, né, alguns órgãos de imprensa, cogitaram aquele movimento como se fosse um movimento político-partidário, um movimento oportunista, mas eu acredito que quando se iniciou o movimento, a questão política-partidária estava totalmente de lado. Eu acho que um político que é político por natureza, ele ia pensar 10 vezes antes de participar de um movimento como aquele, que poderia resultar numa tragédia, que poderia resultar num encerramento completo da sua carreira, já visto se acontecesse algum problema durante aquela manifestação. Então, acho que a intenção ali, em nenhum momento foi criar aquela situação como um palanque político. Porque se acontecesse algum problema, pode ter certeza que a carreira do Capitão Wagner, ela tinha se encerrado, a carreira política tinha se encerrado naquele movimento. Então, em nenhum momento a gente usou aquilo ali como palanque. Como eu disse, o que a gente fez durante o movimento foi provar para a categoria que realmente a gente estava ali disposto a ajudar a categoria, a estar do lado da categoria. Aquela decisão de paralisação não foi minha, a decisão de paralisação foi da categoria que realmente estava insatisfeita. E como eu fui eleito, não só para representar a minha categoria, o povo cearense, eu vi a necessidade do povo cearense de ter uma segurança pública de qualidade, uma segurança pública renovada, e por isso é que a gente abraçou aquele movimento, a gente esteve do lado da categoria. Em nenhum momento nós arredamos o pé do movimento, e as pessoas que falavam isso até deixaram de falar quando viram o resultado do movimento, quando viram que o movimento realmente teve um sucesso muito grande, não porque ninguém estava lá querendo se promover, porque ninguém se promoveu, ninguém se destacou. O movimento tinha várias lideranças, e todas as lideranças participaram igualmente do movimento. Em nenhum momento ninguém quis aparecer, ninguém quis se destacar, ninguém estava na imprensa querendo dar entrevista, pelo contrário, cada um estava lá realizando o seu papel. Eu acho que foi isso que fez com que o povo, a sociedade como um todo, ela aderisse ao movimento. Porque se fosse um movimento político-partidário, ia ficar muito na cara. Nós podemos dizer que em nenhum momento houve financiamento por parte de políticos. O financiamento foi completo da sociedade, dos sindicatos. Os sindicatos foram lá doar alimentos. Quando acabou o movimento, a gente teve o orgulho de fazer a doação de 60 cestas básicas ao IPRED, que sobraram do movimento. Então, em nenhum momento ali, a gente estava preocupado com a questão partidária. Talvez com a questão política, mas política no sentido de conquistar para o povo cearense